Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 85 de estudo básico do Espiritismo. Um estudo inicial para quem está começando a conhecer a doutrina espírita, está no início, e como fazem em toda casa espírita, que tem escola, que tem um centro de estudo, nós lemos o livro dos Espíritos. Esse livro que aparece aqui do lado foi o primeiro livro que Kardec compilou da doutrina espírita. E foi o primeiro livro, então, que Kardec, então, montou com perguntas e respostas. Perguntas que Kardec fazia e respostas que Kardec recebia da espiritualidade. Bom, nós já estamos na aula 85. Na aula 1, a gente conta a história de como Kardec criou a doutrina espírita, como surgiu, o que aconteceu, como ele construiu as técnicas para conseguir, então, fazer as perguntas e receber as respostas, quem era Kardec, tudo isso a gente fala na aula 1. Então, se você está começando agora, não conhece muito bem o Espiritismo, quer conhecer um pouco mais, vale a pena dar uma olhada na aula 1. E depois venha fazendo a sequência, aula 2, aula 3, aula 4. Bom, mas hoje a gente vai então seguir em frente na aula 85. E toda a aula a gente lê um conjuntinho de perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. E o nosso objetivo, no ensino inicial da doutrina, é ler o Livro dos Espíritos, do início até o final. Muito bem. E a gente também lê sempre, antes de ir ao Livro dos Espíritos, a gente lê uma página do Caminho, Verdade e Vida, que é esse outro livro que aparece aqui do lado, que é um livro do Espírito Emmanuel e psicografado pelo Chico. Muito bem, um livro belíssimo em que a gente lê uma página do livro. É um livro desses de uma página por texto, né? Cada texto se conclui em uma página. E depois da leitura, a gente faz então a compreensão, o entendimento e pinça o aprendizado. Esse é o nosso momento de reforma íntima. Pensamos os aprendizados do texto de Emmanuel para colocar em prática no nosso dia a dia. É sempre muito importante, além de estudar a doutrina, a gente fazer o nosso processo de renovação, de construção do nosso ser espiritual. E é isso que nós fazemos na leitura do Caminho, Verdade e Vida. Bom, hoje, no Caminho, Verdade e Vida, nós vamos ler uma página com o título Recapitulações. E no Livro dos Espíritos, estamos na terceira parte, capítulo 6. Vamos iniciar agora uma nova lei moral, a lei da destruição. Que lei será essa? E o que Kardec irá perguntar? E o tópico abordado vai ser destruição necessária e destruição abusiva. Muito bem, bora lá então. Começamos então pelo Caminho, Verdade e Vida de hoje. E o título, Recapitulações. O Caminho, Verdade e Vida sempre inicia com um versículo. E o versículo de hoje diz: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isto está em João, capítulo 12, versículo 43. E agora a explicação, então, de Emmanuel. Os séculos parecem reviver com seus resplendores e decadências. Fornece o mundo a impressão de um campo onde as cenas se repetem constantemente. Tudo instável. A força e o direito caminham com alternativas de domínio. Multidões esclarecidas regressam a novas alucinações. O espírito humano, a seu turno, considerado insuladamente, demonstra recapitular as mais experiências, após alcançar o bom conhecimento.
Como esclarecer a anomalia? A situação é estranhável porque, no fundo, todo homem tem sede de paz e fome de estabilidade. Importa reconhecer, porém, que no curso dos milênios, as criaturas humanas, em múltiplas existências, têm amado mais a glória terrena que a glória de Deus. Inúmeros homens se presumem redimidos com a meditação criteriosa no crepúsculo, mas e o dia que já se foi? Na justiça misericordiosa de suas decisões, Jesus concede ao trabalhador hesitante uma nova oportunidade. O dia volta. Refunde-se a existência. Todavia, que aproveita ao operário valer-se tão somente dos bens eternos no crepúsculo cheio de sombras? Alguém lhe perguntará: que fizestes da manhã clara, do sol ardente, dos instrumentos que te dei? Apenas a essa altura reconhece a necessidade de gloriar-se no Todo-Poderoso. E homens e povos continuarão desfazendo a obra falsa para recomeçar o esforço outra vez. Muito bem, então Emmanuel aqui num texto profundo, belíssimo aqui, nos passa vários aprendizados. Eu vou pensar aqui os principais e vocês peguem os pontos que perceberam, anotem e coloquem nos comentários. É sempre muito bom receber comentários e eu prometo responder na medida do possível, sempre com muito carinho e atenção. Aproveite, deixe seu like, se inscreva se você não está inscrito ainda, para receber os avisos de novos vídeos que a gente lança aqui no canal. A gente faz a leitura do Livro dos Espíritos, mas lemos também outras filosofias, lemos os evangelhos gnósticos, os primeiros cristãos, os evangelhos dos primeiros cristãos. Lemos também, vemos outras filosofias, falamos sobre reforma íntima e diversos outros assuntos de espiritualidade. Bom, vamos agora pensar, então, do texto de Emmanuel, os aprendizados, para colocarmos em prática no nosso dia a dia. E talvez esse seja o principal aprendizado aqui que Emmanuel nos passa. E Emmanuel comenta, olha, não adianta chegar no final do dia, no crepúsculo, e cair em oração. Não adianta, em determinado momento do dia, fazer a sua oração se o dia todo você passou sem glorificar a Deus. E é isso que fala também no versículo de João, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então é importante que a gente, ao longo do nosso dia, todos os minutos do dia, concretize todos os trabalhos, todas as nossas falas, consagrando a Deus esse trabalho, as nossas falas e os nossos pensamentos também. Sabemos que tudo começa no pensamento. Então verifique sempre, mantenha constantemente a sua razão interna, a sua razão noética, ativa, controlando o que está pensando, o que está falando e o que está agindo. E cada ação de trabalho, cada ação em nome do bem, tem que ser sempre consagrada a Deus. Pensamento em Deus constante, como dizia Paulo, Todo o trabalho, faça como quem estivesse fazendo ao Pai. E esse talvez seja o principal aprendizado, mas tem outros aqui, se a gente analisar a fundo, Então, Emmanuel começa comentando aqui que, olha, passam-se os séculos e vemos as sociedades com mais conhecimento
com um bom conhecimento, mas mantendo vícios antigos. Não se elevaram espiritualmente, que é o mais importante. Né? Não se elevaram como rege a glória de Deus. Estão apenas focados na glória dos homens, nas glórias terrenas. Ter um bom emprego, ter um bom trabalho, ter um bom carro, ter benefícios terrenos, que são benefícios transitórios. Sabemos disso. Disso não levamos daqui. O que de fato nós levamos, que a doutrina espírita nos ensina. Nós, quando desencarnamos, voltamos ao mundo espiritual na forma de espíritos. Espíritos são consciência, uma consciência espiritual. E essa consciência espiritual, ela leva todo o aprendizado que ela adquiriu. Conceitos do bem, do mal, do certo, do errado. Conceitos que sedimentamos, estudo, leva todos os aprendizados. Infelizmente, levamos também a lembrança do que erramos e do que acertamos também. Mas essa consciência, quando ela se expande na espiritualidade, ela consegue então observar isso. Erramos aqui, acertamos ali, errei aqui, eu vou ter que tentar de novo isso porque não deu certo, não consegui, não passei por essa prova, desviei. Então, quando estamos na espiritualidade, nós temos uma visão. Mas quando caímos aqui no mundo, o vício do mundo constantemente acaba nos tirando da senda, tirando do caminho da elevação. Então, o grande aprendizado aqui é se manter no caminho da senda de Jesus, né? Se manter nas orientações que recebemos de nosso Mestre Jesus, sempre em nome do bem, com o Evangelho de Jesus, sempre procurando entender, Jesus faria isso que eu vou fazer agora? Toda ação que a gente for fazer na nossa vida, se pergunte, Jesus faria? Está de acordo com o que Jesus coloca no Evangelho dele? Ou eu estou odiando, estou com raiva, estou com inveja, estou com qualquer outro tipo de vício terreno, com um ego exagerado, talvez. Então, observe e conheça a si mesmo. Observe ao longo do dia, com a razão, o tempo inteiro trabalhando e verificando. Será que eu estou com um vício ligado nesse momento? Trabalhando pelo ego, ou trabalhando pela inveja, ou com ódio de alguém, com raiva de alguém? Bom, então eu acho que é muito isso. Eu acho que hoje aqui o principal aprendizado é esse, né? É que a gente tem que focar realmente no que é importante, e o que é importante, e o que a gente leva daqui é a nossa elevação espiritual. E quando a gente fala nossa elevação espiritual, é justamente a nossa consciência absorver conhecimento. E conhecimento que nos eleve. Não é qualquer tipo de conhecimento. Conhecimento que de fato nos eleve para o mundo da espiritualidade, nos eleve de forma a nos tornar seres melhores. E quando eu digo seres, espíritos melhores, com conceitos mais afinados do que é certo, do que é errado, do que é o bem, do que é o mal, com a certeza de que estamos deixando os vícios de lado. E é isso. Eu acho que esse é o principal aprendizado daqui. Fora isso, Emmanuel comenta que não houve muito progresso, né? Realmente, no sentido de espiritualização, não houve. Mas a gente vê a sociedade gradativamente melhorando, né? Porque não tem tantas guerras como tinham antigamente, né? Cada vez menos. Ainda tem guerras, mas cada vez vemos menos guerras no planeta. Antigamente, você tinha guerra, toda semana tinha uma batalha nova surgindo. Naquelas regiões onde vivia Jesus, cada hora tinha uma guerra nova. Cada dia que amanhecia, poderia amanhecer com uma batalha nova acontecendo, uma disputa, um povo aniquilando o outro, e isso era frequente. E foi diminuindo, passamos por uma Idade Média terrível, também com muita guerra, com muita destruição, ignorância generalizada,
mas gradativamente o mundo vai se iluminando. Muito bem, o que falta muito para o Ocidente é a espiritualização. E é isso que o Espiritismo traz. Bom, vamos agora então, lido aqui Caminho, Verdade e Vida, esse texto lindo de Emmanuel, né? Vamos agora então para o estudo do Livro dos Espíritos. Nossa próxima etapa. Bom, e agora na leitura do Livro dos Espíritos, vale a pena a gente olhar para esse quadrinho aqui do lado e verificar. Nós estamos na parte terceira, estamos falando sobre as leis morais, já falamos sobre as 5 primeiras, agora estamos começando hoje, na lei da destruição. É uma lei que existe na natureza, segundo os espíritos nos passaram. E vamos entender a partir de hoje, então, os detalhes do que é e para que serve a lei da destruição. Lembrando que Deus não faz nada sem ter o seu propósito. Vamos compreender, então, a lei da destruição. Bom, a lei da destruição ela é composta por esses 7 tópicos que aparecem aqui embaixo. Hoje, nós vamos ler o primeiro deles, que é destruição necessária e destruição abusiva. Nós vamos da questão 728 até a questão 736. Bora lá, então. Questão 728. Pergunta Kardec. É lei da natureza a destruição? Resposta. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então, essa é a resposta dos espíritos. Acho que fica claro, não tem muita dúvida aqui, né? Então é constante renovação, né? Como dizia o filósofo Heráclito, né? Que justamente dizia algo parecido com isso, dizia que estamos em constante renovação, em constante mudanças, né? E essas mudanças podemos entender como é necessário para que hajam as mudanças, a destruição e uma nova renovação, um novo nascimento. Muito bem, e aí temos uma questão A, dentro da questão 728. Pergunta de Kardec. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? Resposta dos espíritos. As criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e também utilização dos despojos do invólucro exterior que sofre a destruição. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser. Pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. Então, como nós estudamos nas últimas leituras, né, do Livro dos Espíritos, nos últimos capítulos, já estamos na questão 728, né? A gente tem aí já falado sobre os animais, falamos que os animais têm espírito, então é isso que os espíritos comentam aqui, que olha, o que se destrói quando eles se atacam entre eles lá para um devorar o outro e tudo, né, ocorre destruição, né? Mas é uma destruição ali muitas vezes necessária para que evite aquela sobrecarga de população num local só.
Então, existe um equilíbrio da natureza, né, do bioma, como falam os biólogos, né? Então, existe todo um equilíbrio necessário e a própria natureza se responsabiliza por manter esse equilíbrio com esses processos de destruição entre os animais ali. E os animais são espíritos que evoluem também e que vão para a espiritualidade, depois reencarnam novamente, já lemos sobre isso. Muito bem, questão agora 729. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que os cerca a natureza de meios de preservação e conservação? Resposta dos espíritos: a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta, vai de encontro, né, bloqueia o desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Então, o que os espíritos basicamente dizem, olha, tudo tem seu tempo. Existem momentos em que a destruição é necessária. E existem momentos que a conservação, para que, de repente, poucos indivíduos ali naquela região, né? E eu estou me referindo aqui aos animais e tudo, que aqueles poucos ali consigam, então, se conservar. E aí existe o instinto, já lemos sobre isso, na lei da conservação, que instiga neles, né, o processo de procurar uma toca, de se esconder, de se defender. E aí entra em ação a lei da conservação. Então, a lei da conservação e a lei da destruição, elas se equilibram ali, mantendo, então, a natureza estável. Acho que podemos entender isso da resposta aqui dos espíritos. Questão agora 730. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque lhe tem o homem instintivamente tal horror que ela lhe é sempre motivo de apreensão. Uma pergunta de Kardec é, olha, por que o homem tem medo de morrer, né? Já que a gente já sabe, o Espiritismo nos traz essa mensagem, de que o momento da morte ela é uma transição e nós vamos para um mundo bem melhor do que o mundo aqui terreno, né? Mas aí vale uma observação. Mas vamos ler a resposta dos espíritos primeiro. Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal o motivo por que Deus lhe deu o instinto de conservação. Instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Mas, ingrato o homem, rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Então, os espíritos comentam aqui que, olha, é uma obrigação moral do homem se preservar, manter a sua vida, respeitar a sua vida, que foi uma bênção de Deus. Nós recebemos a vida como uma oportunidade de crescimento e evolução. Os espíritos relatam que existe sempre uma fila de espíritos querendo reencarnar, querendo nascer, para ter uma oportunidade de viver, de pagar débitos passados, de crescer, evoluir e aprender. Estamos num momento de transição planetária. É um momento que temos que aproveitar para nos espiritualizar, para crescermos como indivíduo, como ser. E garantirmos que vamos continuar neste planetinho.
porque os que não estiverem equilibrados com o planeta do ponto de vista energético, do ponto de vista vibracional, vai ser retirado e vai para um planetinho de pior categoria, um planetinha pré-histórico. Bom, falamos já sobre transição planetária em um outro vídeo aqui no canal. Se você quiser mais detalhes sobre transição planetária, procure aqui no canal. Mas sobre essa questão específica, né? Os espíritos nos passam aqui que, olha, o homem tem então que trabalhar para a sua vida, pela sua conservação constantemente, não parar de lutar nunca, fazer valer a sua vida e, acima de tudo, aprendizado constante, manter-se frequente no estudo, no trabalho para se melhorar como indivíduo. Esse trabalho que se chama também de autodescoberta, né? Também se chama em várias outras religiões, chamam de encontrar o seu eu interior, né? Em outras religiões fala-se dessa maneira, mas tudo se refere a uma coisa só, a elevação do próprio ser, elevação espiritual, elevação para fazer as escolhas corretas e retirar os vícios que nós carregamos aí constantemente, que a sociedade está repleta. Se a gente for olhar para a sociedade e copiar a sociedade, isso é a pior coisa que o ser pode fazer. Mas é basicamente essa a resposta dos espíritos, né? Fazer a sua vida valer. E quando a gente diz fazer a sua vida valer, é aproveitar do ponto de vista de elevação espiritual, afastando os vícios. Vamos à questão agora 731. Porque, ao lado dos meios de conservação, colocou a natureza os agentes de destruição. Resposta dos espíritos. É o remédio ao lado do mal, já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Então, falamos sobre isso agora há pouco também, né? É o equilíbrio da natureza, basicamente essa é a resposta. Questão 732. Será idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição? Lembrando que, aí essa foi a pergunta de Kardec, né? Kardec fala em todos os mundos, lembrando que o Espiritismo acredita em vida em diversos planetas, mas acredita também em níveis diferentes aonde a existência ocorre, em mundos que são mundos mais leves do que o mundo terreno, são mundos mais espirituais, aonde os espíritos vivem, aprendem, evoluem, mas não carregam uma matéria pesada como carregam aqui no nosso planeta. Bom, e aí Kardec pergunta, olha, será idêntica em todos os mundos a necessidade da destruição? Né? E aí os espíritos respondem, guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. Muito diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados do que o vosso. Então é isso, né? Muito diversas são as condições das existências. São existências, muitas vezes, mais leves, né? Com corpos menos densos. E é isso. E aí ocorre cada vez menos, conforme a gente vai evoluindo, então, né? Entendemos isso aqui, conforme a gente vai evoluindo como seres em mundos diferentes, não existe tanta necessidade de destruição material. Muito bem. Vamos agora à questão 733. Entre os homens da Terra, existirá sempre a necessidade da destruição? Resposta. Essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral.
Então, perfeita, a resposta tem a ver com o que nós falamos agora há pouco, exatamente, né? Conforme o ser vai elevando, vai se espiritualizando, conforme o conjunto todo do nosso planeta vai se elevando espiritualmente, os seres vão se elevando, a necessidade de destruição vai diminuindo, né? E realmente temos visto cada vez menos guerra no nosso planeta, né? Um planeta cada vez melhor. E comparado com o que era antigamente você acordava de manhã cedo, você não sabia se ia ter que lutar uma batalha. Na época de Jesus, né? Ou até um pouco depois que isso, Idade Média, por exemplo, né? Era terrível. Então, a gente gradativamente vai sobrepujando essa fase. Questão 734. Em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Uma excelente pergunta de Kardec, mas os espíritos já tinham respondido isso anteriormente, quando falamos da lei da conservação, né? Então vamos ver a resposta dos espíritos. Tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constitui direito. Bom, então os espíritos deixam claro aqui que não podemos abusar dos animais. Dizem que se houver necessidade, aí é um direito, aí tudo bem, tal direito se acha regulado pela necessidade, né? Mas temos percebido, né, gradativamente, a humanidade percebendo cada vez mais que não há necessidade de maltratar os animais, não há necessidade de qualquer tipo de sofrimento animal. Cada vez mais a sociedade vai se elevando espiritualmente e percebendo isso e diminuindo, né? Lembrando que antigamente, na época de Kardec, quando foi escrito o livro, né, os espíritos sabiam disso e sabiam que a sociedade toda se movia utilizando animais. Em questões anteriores, quando eu digo se movia com a charrete, se movia com as carroças, né? Tudo movido com os animais, né? Em 1857, quando foi escrito o Livro dos Espíritos, né? Bom, a mensagem é correta, porque ele diz, olha, de acordo com a necessidade, né? Mas, conforme fazemos a elevação, percebemos gradativamente que não há essa necessidade de fazer o animal sofrer. E os espíritos em questões anteriores, aí eu só lembrando, importante lembrar, em questões anteriores os espíritos comentam para Kardec: vocês acham que os animais são máquinas e eles não são. Né? E em outras questões anteriores, os espíritos comentam que os animais estão em evolução. São espíritos que também estão em evolução e possuem uma hierarquia de graus diferentes de elevação, e toda a cadeia animal possui elos de ligação entre os níveis de elevação. Então é isso, mas é um texto difícil e muito complexo para uma civilização quase medieval, né, de 1850, 1857, né, que estava saindo ali de uma sociedade ali ainda medieval, né? Bom, vamos à questão 735. 735, pergunta de Kardec: que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam? Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem inutilidade. Excelente pergunta de Kardec, né? Antigamente, principalmente antigamente, não era proibido como é hoje. Hoje em dia a gente tem a caça proibida. E na maioria dos locais, né, são poucos locais ainda que ainda se mantém a caça do animal por prazer, né? Antigamente era comum, saíam para caçar.
e matavam qualquer tipo de animais. Bom, excelente pergunta de Kardec. Vamos agora à resposta dos espíritos. Kardec pergunta: que se deve pensar dessa destruição? E a resposta dos espíritos: predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Continua. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para satisfação das suas necessidades, enquanto que o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos. Então, existem vícios da sociedade, né, que, ainda bem, vamos aos pouquinhos vencendo, vamos rompendo os vícios, né, que trazemos de séculos aí de existência. E um deles era a caça, né, que ainda existe em alguns locais por aí. Né, mas, gradativamente, o ser vai percebendo o quão errado é matar um animal que está ali, que é um irmãozinho em evolução inferior, né? É como se fosse uma criança ali inferior, com inteligência, com sentimento muitas vezes um animal que tem cria para cuidar, e como podem querer pensar em matar, né? E aí o que dizem os espíritos aqui? Vão gerar karma e vão ter que responder pelos seus maus instintos. Muito bem, vamos agora à última questão de hoje, a questão 736. Especial merecimento terão os povos que levam ao excesso o escrúpulo quanto à destruição dos animais? E aí, resposta dos espíritos para Kardec foi: esse excesso no tocante a um sentimento louvável em si mesmo se torna abusivo e o seu merecimento fica neutralizado por abusos de muitas outras espécies. Entre tais povos, há mais temor supersticioso do que a verdadeira bondade. Então vejam que os espíritos começam comentando que é louvável este excesso no tocante a um sentimento louvável em si mesmo se torna abusivo e o seu merecimento fica neutralizado por outros tipos de abusos. Né? Então eles estão se referindo aqui a povos que tinham muita superstição, que achavam que não podia matar o animal porque o animal era um deus, porque o animal poderia então causar um mal muito grande para a sua lavoura se eles matassem aquele animal. Né? E, na verdade, como dizem aqui os espíritos, entre tais povos há mais temor e temor supersticioso do que a verdadeira bondade. Né? Então vejam que a verdadeira bondade, se você não matar o animal, se você não causar sacrifício do animal, se você puder não causar o sacrifício, não matar e evitar qualquer tipo de mal para esses seres inferiores, que são os nossos irmãozinhos, que convivem conosco nesse planeta, mas estão em evolução. Se você for fazer, então, esse bem, faça com o mais puro sentimento de amor e piedade pelos irmãos menores, pelos espíritozinhos que estão ali também tentando evoluir. Se for assim, aí, como dizem aqui, aí sim, este é um sentimento louvável em si mesmo. Se não, se for com outro pensamento, quaisquer de superstição e tudo, aí não. Aí perde
perde a real causa, como nós já lemos em outras questões diversas anteriores. Muito bem, pessoal. Essa foi a 736. Faz a gente pensar muito, né? Inclusive sobre todos os maltratos que os animais ainda sofrem nos dias de hoje. Se sofriam na época de Kardec, né? Imagine, ainda nos dias de hoje, ainda continuam sofrendo. Menos, porque nessa época toda a sociedade utilizava e necessitava dos animais para tudo, né? Mas hoje em dia, cada vez menos, ainda bem. E é isso, temos que garantir aí respeito com esses irmãozinhos que estão em evolução e enxergá-los dessa forma, como irmãozinhos menorzinhos, com pouca inteligência, mas com inteligência, com pouco sentimento, mas com sentimento, e que estão fazendo o seu processo de evolução, na escala de evolução. Muito bem, encerramos hoje, então, o primeiro tópico que fala sobre a lei da destruição. Vem muito mais pela frente, hein? Na próxima aula, vamos começar falando sobre flagelos destruidores. Então, vamos falar, por exemplo, com que fim, a primeira pergunta aqui, 737, com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Essa vai ser a primeira pergunta. Vamos ver na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva e muita paz e luz em seus corações. Nos vemos na próxima aula. Até lá!